Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus seja contigo mais uma vez. Estamos aqui na presença do nosso Deus. Hoje teve a oração da manhã, foi uma bênção, né? Quem assistiu, quem ouviu, eu creio que Deus, Ele falou ao seu coração. E você que ainda não ouviu, coloque a oração da manhã também, né? Deus, Ele falou e eu creio que Ele vai continuar falando conosco nessa noite de hoje. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos renovar, né? Nós vamos orar daqui a pouco e eu creio que Deus, Ele vai abençoar esse momento também. Mas antes disso, eu quero deixar uma mensagem para o seu coração, amém? Vamos ler aqui a palavra em Salmos, seu capítulo de número 127. O título diz: Segurança, prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Glória a Deus, que palavra abençoada, né? O título já diz tudo, irmão. Segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Não tem como a gente viver uma vida abençoada sem estar na presença de Deus, né? A palavra começa nos dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Glória a Deus. Então, o que o Senhor nos ensina? Que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos chamar a presença de Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos convidar o Senhor para que Ele possa entrar junto conosco no nosso trabalho. Nós precisamos, irmãos, falar com Deus o tempo todo. Nós precisamos consultar a Deus o tempo todo. Nós precisamos buscar o auxílio do Senhor para decisões importantes, para qualquer decisão que a gente for tomar na nossa vida. Não podemos, irmãos, andar como o mundo anda, fazendo as coisas que vêm na cabeça, fazendo as coisas da maneira que acha melhor. Não podemos, porque nós somos filhos de Deus agora, né? Agora nós temos uma aliança com o Senhor, um compromisso com a sua palavra. Então nós temos que consultar a palavra. Por que Deus falou para Josué: Josué, agora você tem um grande povo para guiar, mas é necessário que você medita na minha lei de dia e de noite, né? Para que tudo vá bem no teu caminho, para que você possa conduzir o povo corretamente. Porque Josué, irmãos, ele podia fazer que nem Saul, não consultava mais a Deus, fazia as coisas que vinha na cabeça, queria agradar o povo, mas ele foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado por Deus, porque ele já estava fazendo as coisas por conta própria, ele não estava consultando mais a Deus. E o seu reinado foi tomado e foi dado ao rei Davi. Então, o Senhor já alertou Josué: medita na minha lei para que tudo te vá bem. Então, nós precisamos, irmãos, ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos posicionar na vontade de Deus, porque tudo aquilo que nós for construir, uma família, né, que a gente for fazer um negócio, que a gente começar a congregar numa igreja, ou a gente sair de uma igreja para ir para outra, tudo que a gente for fazer, se não for edificado em Deus, se não
se nós não consultar a Deus antes, não vai dar certo, não vai prosperar. Ele falou lá no Salmo também, primeiro fala, medita na minha lei de dia e de noite, para que você prospere no teu caminho e que tudo que você fizer venha prosperar. Para que você seja uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no seu tempo e tudo que fizer prosperará. Mas por que, irmãos? Uma árvore que ela está ali diante da corrente de água, ela está próxima da corrente de água, ela vai se tornar uma árvore bonita, uma árvore que dá frutos bons. Aquela árvore vai prosperar, por quê? Porque ela está junto da corrente de água. E enquanto ela estiver ali, ela vai dar os frutos no seu tempo próprio. Porém, se ela for arrancada dali, ela morre. A mesma coisa somos nós na presença de Deus. Nós temos que estar diante da água. Nós temos, irmãos, que estar na presença de Deus em todo o tempo. Mas, irmã, eu trabalho, eu tenho minha família. Eu não estou dizendo que você tem que estar dentro da igreja todo o tempo. Eu estou dizendo que você tem que andar na presença de Deus. Você tem que chamar o Senhor para conduzir a tua vida. Tem os cultos para você ir que são importantes. Mas após os cultos, você não pode se esquecer de Deus. Você tem que andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus todo o tempo. Naquela época não tinha templos que nem hoje, mas ele andava com Deus por onde ele passava e ele foi transladado. Ele não conheceu a morte. Quer dizer, irmãos, que o homem ele estava tão próximo de Deus que as coisas que aconteceu na vida dele foi diferente dos outros. Muitos morreram, muitos foi ali sepultado, homens e mulheres de Deus, abençoados também, porque a morte faz parte. Mas Deus falou, não, com Enoque vai ser diferente, ele vai ser transladado. Quer dizer, aquela intimidade com Deus, aquela aproximação de Deus que ele tinha, a vida dele foi mais profunda com Deus. Ele teve experiências maiores com Deus. Ele viu o que ninguém viu. Ele viveu o que ninguém viveu. Por quê? Porque ele tinha uma vida no altar do Senhor. Ele vivia em santidade, em obediência. Ele não dava ouvido o que os outros falavam. Porque tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, pessoas que servem a Deus, mas que dá muito ouvido aos outros e a vida não prospera. Porque o Senhor falou, medita na minha lei. Não medita naquilo que os outros estão te falando. E aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, irmãos. Então, se o Senhor não guardar os nossos projetos, se o Senhor não guardar a nossa casa, se o Senhor não guardar a nossa vida espiritual, não vai adiantar de nada a gente estar lutando sem orar, irmãos. A gente está lutando pela nossa família, mas não ora. A gente está lutando, né, por alguém que a gente ama, mas a gente não ora. Não tem como lutar sem orar. Como que eu vou lutar por alguém sem oração? Vai ser inútil, não vai, as coisas não vão mudar. Eu preciso orar para que as coisas mudem, para que essa situação mude. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Quer dizer, eu estou trabalhando que nem um louco, eu estou correndo atrás dos meus objetivos, eu estou ali, sabe, querendo proteger o meu esposo todo o tempo, com um ciúme terrível, um ciúme doentio. E não adianta, porque isso não vai guardar o teu esposo. Você
ser um puxa-saco, ser uma pessoa que prejudica os outros, passa por cima dos outros para manter o teu trabalho, não vai guardar o teu trabalho, porque quem guarda o nosso trabalho é Deus, quem guarda a nossa casa é Deus, quem guarda a pessoa que a gente ama é Deus, quem guarda os nossos filhos é Deus, quem guarda o nosso deitar e o nosso levantar, quem impede do ladrão entrar dentro da nossa casa para roubar é Deus. Quando a gente sai na rua, quem nos protege dos ladrões, dos acidentes, dos assaltos, das balas perdidas é Deus, e sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não podemos nos proteger. Uma vez eu fui assaltada e eu fiquei morrendo de medo. Aquele homem mandou eu parar e entregar tudo que eu tinha, e antes de eu sair de casa, Deus já estava me protegendo, porque Ele falou para mim: não leva o celular, não leva nada dentro da tua bolsa. Aí eu falei: oh, meu Deus, eu vou sair com a bolsa vazia? Pra quê? Eu tô ficando louca com isso. Tô ficando louca com esse pensamento aqui. Mas eu falei: não, eu vou deixar esse celular aí, não vou levar não. Não levei nada dentro da bolsa, irmãos. Eu só obedeci, mas não entendi nada. E eu fui assaltada, e quando o ladrão puxou a minha bolsa e entrou dentro do carro, eu saí me tremendo todinha. Mas não tinha nada na bolsa. Sabe o que tinha apenas, que eu lembrei? Folhetos de evangelização. A palavra de Deus estava dentro daquela bolsa. Então aquele ladrão, ele olhou para aquela bolsa e ele deve ter pensado: meu Deus, como que uma mulher sai sem nada dentro da bolsa? Só com esses folhetos. E eu imagino que se ele leu, ele se converteu. Ou talvez nem se importou, mas ele não levou nada meu de valor. Ele levou a coisa mais preciosa, que foi a palavra de Deus. Mas talvez ele nem tenha percebido isso. Mas o Senhor me guardou de todo mal. Guardou de eu perder o meu celular, que era novo, que eu suei para poder conquistar ele. Então, é o Senhor que guarda. É o Senhor quem protege. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem livra, é o Senhor que vai trazer a paz dentro da tua casa. Não é você com a força do teu braço, querendo controlar tudo dentro da tua casa, querendo manter tudo sob controle, porque nós não vamos conseguir. Mas se nós entregar para o Senhor cuidar, Ele cuida e tudo dá certo. Em nome de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra, glória a Deus. E vamos fazer uma oração nesse momento, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, eu creio nela. Tudo que nós fazemos, Pai, sem a permissão do Senhor, sem a bênção do Senhor, sem chamar o Senhor para estar conosco nesse negócio, é em vão, Pai, não vai dar certo. Mas tudo que nós colocamos o Senhor na frente, falamos: Senhor, vai na minha frente. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas sem o Senhor eu não posso nada. Senhor, quando nós falamos dessa maneira, tudo prospera, tudo dá certo. E eu faço uma oração por essa pessoa, Pai, que tem se precipitado. Há muitos anos ela vem se precipitando, ela vem quebrando a cara, nada dá certo na vida dela, Pai. Senhor, ela até tenta, meu Pai, ela luta, Senhor, mas é com a força do braço e nada está dando certo porque ela não consegue orar, Pai. Ela não consegue progredir porque a vida dela, Pai, é empurrando com a barriga. E ela tem, meu Pai, se sentido cansada, Pai, afadigada de lutar. Que o Senhor venha mudar a vida dela hoje, Pai. Que a partir de hoje ela venha lutar, meu Pai. Mas é, Senhor, na Tua presença, meu Pai. É dizendo: Senhor, entra comigo. Faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Vai na minha frente, Pai, e me dá essa habilitação. Vai na minha frente, muda o meu esposo, a minha esposa. Vai na minha frente, meu Pai, e me liberta, Senhor. Me liberta desses vícios, Pai.
Pai. Quebra esse orgulho do meu coração. Tira as mágoas, em nome de Jesus, Pai. Que ela tenha essa determinação de lutar com o Senhor. E assim ela será mais do que vencedora. Ele será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Coloca a arma da oração hoje, Pai, na mão dela, na boca dela, no coração dela, Pai, para que ela possa ser bem-sucedida. Em nome do Senhor Jesus, fortalece, renova e edifica sobre a tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Fique com essa palavra, com esta oração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Amém, você me ajuda os meus vídeos ser divulgados. Glória a Deus. Deixe o seu joinha aqui embaixo e ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Amém, que Jesus te abençoe. Grande beijo no seu coração e a paz do Senhor Jesus.